Estamos de volta. Aqui o seu terceiro bloco no Frente a Frente, refletindo sobre a subida dos preços das propinas e emolumentos nas instituições do ensino superior. A ser verdade, e se for mesmo, digamos, efetivado esta situação da subida dos preços, como é que os estudantes vão ficar? Como é que as instituições vão ficar? E há quem diga que a subida dos preços deve-se basear em grande parte nas condições infraestruturais e também laboratoriais. Coloco sobre a mesa. O ano letivo vai arrancar já no dia 5. Como é que fica tudo isto? As propinas vão subir? Sim ou não? Como é que vocês vão discutir? Vocês são líderes associativos? Vão aguardar pela chegada do titular do Poder Executivo? Ou há uma outra perspectiva, uma outra visão de como resolver ou ajudar a resolver esta situação? Pronto. Nós, em parceria com conhecimento dos demais líderes dos movimentos estudantis, remetemos uma carta tão logo essa questão foi à tona, fruto do Encontro Nacional de Estudantes Universitários realizado na província de Malange, onde os delegados sugeriram e recomendaram alguns pontos importantes que tornaram-se públicos. O primeiro era escrever para o Presidente da República. Escrevemos ao Presidente da República solicitando a revogação imediata e a sua revogação do Decreto 420, no sentido de que no artigo 3 e 4 prevê que os estudantes, os utentes, devem ser informados 30 dias antes. O decreto chegou numa altura em que os estudantes já tinham confirmado as matrículas, os novos estudantes já se inscreveram pela primeira vez, então não tinha efeito jurídico para eles. Significa que o decreto poderia talvez ter um efeito jurídico no próximo ano letivo e não neste, porque a vida financeira já foi planificada e não é um ministério que planifica a vida financeira individual dos jovens, logo não tem efeito. A segunda medida recomendada é a realização, caso não tivesse uma resposta, a realização de uma petição pública solicitando a intervenção dos estudantes, mostrando ao Presidente da República a necessidade de dar uma resposta salutar na nossa solicitação. A petição pública ainda continua, vai cessar na segunda-feira, no dia da abertura do ano acadêmico. Prevemos a subscrição de 5.000 subscritores para remeter novamente ao gabinete do Presidente da República e também a carta ainda está lá. Significa que dia 5 é a abertura do ano acadêmico. A nossa manifestação é que os estudantes, portanto, não vão para a escola até que tenhamos uma resposta do Presidente da República. Por que o Presidente da República? Porque o Presidente da República é como um pai. Os ministérios são os auxiliares, significa que são as nossas mães, não têm resposta nessa altura porque não têm poder de decidir sobre a vigência do decreto, tal como nós hoje ouvimos da Sua Excelência Ministra do Ensino Superior a dizer que quem deve intervir é o Presidente. Escreveram ao Presidente, esperam a resposta do Presidente e nós mantemos na nossa posição. Quer dizer que o Presidente da República deve se pronunciar nos últimos tempos, então para também facilitar a vida dos jovens, das famílias que nessa altura, encarregados com 2, 3 filhos, estão à espera da resposta do Presidente da República se de facto vão trancar o ano, atendendo às medidas dos 25% ou vão continuar. Então aí está a responsabilidade que o Presidente da República tem e é alguém sensível em questões de educação para então dar um beneplácito positivo aos jovens e assim então novamente anunciarmos que está na hora de dar sequência aos estudos, porque nós somos estudantes em todo o canto do planeta. Os estudantes são aqueles que têm uma mente mais aberta do que os demais. Tanto é que uma das definições da academia é centro de produção de conhecimento. As medidas não devem ser impostas, as medidas devem ser negociadas. E nós até acordamos que havia uma necessidade de reajustar numa percentagem que viesse dar benefício ou viesse trazer equilíbrio tanto às universidades e aos estudantes. Agora, uma medida assim de ordens, de musculatura, pensamos nós que não é possível. Enquanto estudantes, vamos lutar
e salvaguardar o nosso direito até as últimas consequências, tal como a Constituição nos garante, manifestações, petições, estamos dentro dos nossos direitos, mas terminando esses direitos graciosos que é o titular do Poder Executivo responder à nossa missiva que nós remetemos a favor da comunidade estudantil. Se eventualmente as propinas ou os preços subirem, os estudantes podem exigir melhoria também das estruturas e condições dos laboratórios. Não, mas laboratório, antes da palavra, laboratório não é por aumentar a propina que se deve garantir laboratório. Uma universidade que se diz ser universidade, logo que abre, deve garantir as condições internacionalmente exigidas tanto pela Unesco, tanto por outras organizações, que é a existência de professores qualificados, doutores, mestres, a existência de laboratórios, garantir estágios, etc. São esses os pressupostos, é como uma vida. Mas são estas condições as que os estudantes ainda reclamam. Normais que devem existir. Agora, mas existem essas condições a 100%? Esses são os instrumentos que aí nós alegamos que não há necessidade de aumentar. Se nem isto tens, não é aumentar 25%, que para quem paga 18 mil é quase 4 mil, que vais garantir essas condições. Não é possível. Então, não há necessidade. Bem, sustentando ainda que esteve aqui a dizer o nosso ilustre colega, pensamos nós que as condições da instituição são de extrema responsabilidade da avaliação do Ministério. Pensamos nós que no âmbito da avaliação, antes de ser reconhecida ou legalizada, a mesma é submetida a um processo de vistoria para saber se, em conformidade aos requisitos exigidos, eles estão em cumprimento conforme os termos. Mas também vale aqui sustentar que nós precisamos ter posicionamento firme. Sabemos nós que se a senhora ministra disse que não é da competência dela pronunciar-se sobre o referido documento, mas que conferiu com o ponto de vista dela, sabemos nós que se ela dissesse, ou se ela comovesse com a situação da nossa comunidade ou da população, penso eu que teria qualquer respaldo sobre a decisão que se tomou, para vir agora dizer que não lhe compete dizer ou tomar alguma decisão sobre essa situação. Pensamos ainda que estamos agora na reta final, que falta-nos apenas ouvir do senhor Presidente. O senhor Presidente acha que devemos ir à escola desta forma ou não? Penso que são questões que devem ser direcionadas ao senhor Presidente. E resta-nos poucas possibilidades. Apelar aos jovens que não convém legitimar este decreto, não convém ir à escola. Ou ainda, não pensemos que por atos emotivos tenhamos coragem de irmos à escola para dar razão e também aso à situação e ao ponto de vista destes em relação às decisões tomadas. Resta-nos, como disse, a última possibilidade de que esperar então o senhor Presidente, tão logo regresse do exterior, terá a obrigação, né? Disse aqui o Joaquim, classificando o senhor Presidente como pai, mas vale aqui classificá-lo como um servidor público, pelo fato de que fomos nós que o elegemos. Daí que somos nós também que estamos a reclamar pelo fato de não termos condições. Vivemos num país onde a maior parte da juventude é desempregada. O senhor Presidente sabe disso. Nós estamos a sair de praticamente... Está ávida em fazer uma formação. Exatamente. Vivemos num país e estamos a sair prontamente de uma situação em que estivemos trancados praticamente 1 ano e meio, que gerou desemprego, desestruturação do ponto de vista econômico e financeiro de famílias. E que, pelo fato real, precisamos então parar para sentar. Pensemos de forma aberta. E vale aqui também analisar que se esse documento está exposto publicamente, é porque o senhor Presidente consentiu. Se o senhor Presidente consentiu, devia primeiro antes refletir em nome do seu povo. Ele sabe muito bem a condição em que nós vivemos. E penso também que no confere ao sentido que um bom patriota deve ter, que é o sentido humanista, devia então encarnar-se e colocar-se também no nosso lugar. Disse bem o Teixeira quando esgrimia aqui sobre o tema que nos antecedeu.
a situação que o povo angolano vive é conjuntural. Conjuntural ao ponto de que nós não vamos aqui pensar, e disse bem o Vitorino, o problema até nem é também o documento. O problema real é que nós não temos condições de pagar, sempre disse, nem a escola pública, nós devíamos pagar. Nós começamos a falhar desde o momento em que nem sobre estes valores nós conseguimos sair para reclamar. Pensamos que era um valor ínfimo. E hoje estamos a começar a sentir, começaram-nos lá nas escolas públicas, hoje estão até nas privadas, e que vem refletir de forma profunda do ponto de vista estratégico. Conseguimos entender que, conforme as políticas aplicadas, isso é senão mais uma estratégia para retirar e deixar fora do sistema de ensino um grupo de jovens, principalmente. Porque, como sabemos, nos últimos tempos, as universidades têm ajudado muito a abertura das mentes de diferenciados jovens. E vimos também que a maior parte dos movimentos cívicos, fundamentalmente, são formados e constituídos por jovens vindos destas universidades. Daí que pensamos que, do ponto de vista político, talvez seja também esta motivação. Mas dizer aqui que a senhora ministra vem agora nos dizer que ela não tem competência para refletir sobre o documento, ela tem competência sim, é ministra. Ela é auxiliar do senhor presidente. Se ela fosse dizer, senhor presidente, não vamos aprovar esse documento porque sabemos, olha, o povo está mal. E o povo está mal, todo mundo sabe. Vimos ali um conjunto de jovens de forma lamentável. Uns a buscarem lixo para comercializar, outros a pedirem esmolas na rua, pelo simples fato de que não têm condições para sustentar-se. Vimos mais. Todos nós queremos estudar. Com essas barreiras existentes, sentimos-nos limitados. Pelo fato de que, de forma conclusiva, nós precisamos sentar de forma organizada, disse bem o Caiombo. Existem várias formas para refletirmos sobre esse problema. Primeiro, eles foram contactar as instituições onde estão lá os auxiliares do senhor presidente. Segundo, lançaram publicamente uma petição. E apelamos também aos jovens que não cruzem os braços. Devem subscrever a petição. Porque eu penso que aquela petição vem defendendo um direito que é de todos. E depois tem outro extremo, não é? Se virmos que a petição não está a ser levada a sério, nós vamos dizer que só vamos à escola quando o senhor presidente chegar. O senhor presidente tem que se pronunciar publicamente sobre um documento que os seus auxiliares viram tornar público. Pensamos nós que se o senhor presidente se dizer vão à escola, nós estaremos em condições de decidir se vamos ou não. Mas também se o senhor presidente dizer que não vão à escola, também vamos dizer pelo simples fato, mas o que viemos aqui apelar é que o senhor presidente reduza e revogue esse documento, porque vem dificultar. Imaginemos só, existem meninos da iniciação que estão a pagar 18 mil a propina, isso é uma aberração. Pois bem, vocês são líderes associativos e tal como se tem dito, o apelo recai sempre para o diálogo. Nestas tomadas de decisões, vocês são tidos e achados? Há um processo de auscultação antes mesmo de se aprovar, de se levar este documento à mesa da discussão? Olha, nós MEA nunca fomos consultados, nem pelo Ministério da Educação, nem pelo Ministério do Ensino Superior. Se calhar por causa também da nossa forma como abordamos assuntos sociais e políticos, né? Nós não fomos, mas outras organizações estudantis foram e para nós também já nos deixa satisfeitos, né? Nós não estamos, isso também não aquece, não arrefece. Aqui cada um deve fazer bem o seu trabalho. E nós estamos num país atípico, isso até mete pena. Você faz subir os preços das universidades, né, a 40, 50 mil kwanzas, 60. Né, a UPRA, o custo da medicina está a 217. E você paga num bolseiro 60 mil. 200? Não. 170. 170 mil, né? E você está pagando um bolseiro, de 40 ou 50 mil. Quer dizer, o Estado nem consegue ajudar os bolseiros. Quer dizer, são essas coisas que eu acho que as pessoas que está a governar, a educação não está entregue em boas mãos. Mas é preciso a juventude resistir, porque são os desafios dos nossos tempos. Cada geração tem os seus desafios. E esse é o desafio do nosso tempo. E nós precisamos de provar a essas pessoas que nós estamos à altura desses desafios. Estamos. Eu penso que a UESA, a EUPA tem feito bem o seu papel. A petição, agora a audiências que a UESA e a EUPA fizeram com a Ministra do Ensino Superior e outro tipo de pressão, tem feito muito bem.
e nós também aqui vamos fazendo a nossa pressão de rua. Essa junção de esforço, nós temos a plena certeza que vai nos dar a vitória, né? Porque nós estamos fica a impressão que não estamos em bloco, mas nós estamos a lutar em bloco. Cada um dentro do marco de que ele pode fazer, a gente está a fazer. Até nós conseguirmos vencer esse desafio que é do nosso tempo, porque a geração vindoura também fica hipotecada porque não terá capacidade, os pais não têm capacidade de pagar e não terão acesso à educação, que é um direito fundamental. Agora, é preciso aguardar pelo Presidente da República para que o Presidente da República se pronuncie, venha retificar o erro que esses 3 dirigentes cometeram, porque erraram. Erraram porque, primeiro, não têm noção do estado em que o país está, não têm noção das famílias, porque governar é aproximação com as pessoas. Você, quando governa, sobe naquele carro que deram, que é de todos nós, com 2 batedores à frente, não passa no engarrafamento, não conhece nas praças, chega na tua casa ministério, praça ministério, depois perde a sensibilidade das pessoas, não tem noção que as pessoas estão comendo lixo, não tem noção que as escolas não têm carteiras. Quer dizer, você olha para as inscrições no ensino médio, vê mães a vender arca para filho estudar, está a vender plasma para pagar 80 mil para meter filho no e-mail, está a vender terreno para meter filho na escola de saúde. Quer dizer, essa humilhação que nós passamos num país rico, num país com petróleo, com diamante, não pode nos deixar por satisfeitos. Nem podemos aturar, né? Ministro que já tem tudo, nos impor que deixamos de estudar porque não temos dinheiro. Nós precisamos de aumentar a pressão sobre o governo para que crie escola, crie hospital, para que estudar não pode ser luxo, estudar não pode ser privilégio, estudar é um direito. Simplesmente isso, é um direito, não é luxo, não é privilégio, é direito. Como direito, nós temos que exigir que nos seja dado. E ninguém deve fazer favores a ninguém. A ministra do Ensino Superior, da Educação, das Finanças, são nossos servidores. Eles não podem nos complicar a vida, eles estão ali para facilitar, para criar fácil acesso. Daí agora, não podem vir nos criar dificuldades. Agora, também concordo que é uma necessidade urgente de se baixar, de se criar alguns impostos sobre as universidades privadas. Tem necessidade, ou bate-se na luz, ou bate-se na água, ou retira-se os impostos. Para quê? Para que os estudantes não sejam os principais responsáveis, né, da sustentação do ensino. Não pode ser o estudante e as universidades. Então, qual é o papel do Estado? Eu pergunto, para que serve o diamante? Para que serve o petróleo? Para que serve a madeira, o cobre, o ferro? Quer dizer, um país que tem tudo. Nós temos tudo para dar certo, mas infelizmente por ganância de um grupo, rejeito de pessoa, nós vamos sofrendo. O principal papel do Estado é mesmo esse, é ajudar, é coadjuvar, para que todo mundo tenha acesso à educação, mesmo no privado. O Estado pode interferir, pode retirar impostos, pode retirar energia, pode retirar água, pode procurar alguma coisa para retirar, para permitir com que eles, os privados, fiquem um pouco mais afogados e os estudantes estudem com preço um pouco mais baixo. O preço pode chegar até 15 mil. Se o Estado baixar bem os impostos, retirar a água, retirar a luz, retirar os impostos, pode chegar até 10 mil, 15 mil. Um Estado que quer que as pessoas cresçam, que o país desenvolva, porque nenhum país do mundo vai desenvolver sem educação. Vamos continuar a importar médicos de Cuba, quer dizer, serralheiro do Brasil, motoristas chineses, quer dizer, e é vergonhoso que a pandemia bateu forte sobre Angola e nenhuma universidade angolana apresentou um estudo sobre a Covid. Nenhum colégio apresentou um estudo. Depois nos dizem que não estamos dentro das 300. Então, conclusões que chegamos. A qualidade do ensino não se melhora com propinas, melhora-se com responsabilidade, melhora-se com amor à pátria, melhora-se com maior fiscalização. Agora, aumentar as propinas podem aumentar até onde puderem, né? A qualidade não vai aumentar se não tivermos esses requisitos. Agora, nós vamos manter a resistência. Nós não podemos voltar às escolas, às universidades, se os preços não baixarem, porque as pessoas não têm capacidade. Os estudantes precisam de compreender que é manter resistência. Vitorino, algum parecer também? Sim, algum parecer. Primeiro, ressaltar um ponto do Teixeira. Houve estudos que foram feitos aqui, com alguma limitação, porque estudar um vírus não é de qualquer forma, é preciso um laboratório de virologia de alto padrão. Entretanto, houve financiamento da Organização Mundial da Saúde, houve investimento junto da Comissão Interministerial e fez estudo. Foi uma questão de transparência que foram divulgados. Eu não fui, o estudo foi divulgado numa conferência na Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Mas provavelmente os órgãos de comunicação não tenham feito a cobertura se não desejada. tem imprensa, não vai. E provavelmente os estudos deviam ser publicados. Mas o estudo existe e eu digo isso porque nós próprios também remetemos projetos de estudo e foi feito. Eu participei numa das comissões com médicos cubanos, fomos colher dados. Mais uma vez os cubanos, quer dizer, sim, nós estamos dependentes, somos uma muleta de Cuba. Pronto, é isso. Esse é outro problema. Este é um ponto assente. Agora, eu queria dizer, a UESA, como agremiação,
ela representa estudantes das universidades públicas e privadas nos diferentes graus, licenciatura, doutoramento e até pós-doutoramento, dentro e fora de Angola. Portanto, a sua abrangência estatutária faz com que nos remeta a um grau de responsabilidade maior. Eu sou da opinião, partindo do princípio da tese e antitese, que quando se parte para uma negociação, não podes ainda tomar as decisões. Eu não sei, eu subscrevo a posição dos líderes associativos, mas não posso apoiar a ideia de que, enquanto Presidente da República não se pronuncie, nós não vamos à escola. Estamos, do ponto de vista de saúde, o facto de ficar restrito à casa e até fechado e ficar muito tempo parado, isso acarreta problemas de saúde que nem o nosso sistema de saúde também suporta. Eu sou da opinião que, enquanto as portas estiverem abertas, nós podíamos, sim, pelo menos nós, a UES, a União, o organismo que eu represento, eu sou da opinião que o país continua a caminhar até as portas se fecharem, porque as decisões podem ser tomadas de qualquer momento. Agora, não seria tão sensato esperar por um pronunciamento do Presidente da República para dar o arranque do ensino superior, ensino superior e ensino geral, porque até o ensino geral foi muito mais afetado do que o ensino superior. Houve ponderação a nível das instituições privadas. Houve ponderação, faças isso. Como é que vão Houve ponderação. Não, eu tenho dados, será um momento só. Ponderação de quê? Houve ponderação porque, São primeiro, nem todas as instituições acrescentaram o valor da propina. Alguns acrescentaram, mas não 25%. Uns acrescentaram 8%. Precisamos que nos sentem pena, esse país é nosso. Tá bem, eu também não gosto que sentem pena, Sim, nem vai de mim, sentir pena muito por menos quê? da comunidade da juventude acadêmica. Então, o que eu queria dizer de concreto esta medida, a princípio, não traz nenhum benefício para os estudantes, nenhum. Mesmo os órgãos que aprovaram, é consenso que o decreto não trouxe nenhum benefício para o estudante. E, colateralmente, se calhar nem trouxe também para os professores, porque não se ouve falar de aumento do salário de professores. Falou-se de laboratório. O nosso problema não é apenas laboratório, porque até há instituições que têm laboratórios e não têm os chamados POPs, procedimentos operacionais padrão. Eu conheço uma instituição com um dos melhores laboratórios e não funciona. Mas os estudantes estão ali, estão a aprender teoricamente, o laboratório simplesmente está fechado. Não há procedimentos operacionais que façam com que aquele laboratório seja produtivo. Então, isso passa do decreto. Há situações que são colaterais. Portanto, o decreto veio agravar a vida daqueles que estudam e adiar o sonho daqueles que querem entrar. Portanto, isso é um pesadelo. Agora, nós não podemos fazer desse pesadelo um entrave. Portanto, nós podemos cair de qualquer forma, mas temos que mostrar que temos forças para levantar. Então, o país continua a caminhar. É por isso que eu, pelo menos, vou à abertura do ano acadêmico, não só pela responsabilidade que temos sobre a continuidade do processo de ensino. Eu sou ligado às áreas de ciências de saúde e não estou aqui a ver, depois da abertura do ano letivo, ter pessoas em confinamento por conta da subida de propina. Doutor, está a legitimar o decreto? Não. Doutor, aí nessa atividade está a legitimar o decreto? Pelas minhas palavras, não. Mas pelas ações? Não, pelas nem ações. pelas ações. É pelas ações. As ações, pelas ações. elas podem andar... É o seguinte, é um espírito ponderativo apenas. É ponderação. Deixa só dizer uma É coisa. ponderação, porque... Deixa só, vou já terminar. Quem diz que o molho não está bom, mas o fundo está de mãos dadas com o cozinheiro? Não, essa adagio não pega aqui. O assunto é simples. O assunto é tão simples porque nós estamos aqui a avaliar os prós e os contras. Os caminhos estão abertos, cada um à sua maneira. Temos portas para bater e vamos ter o pronunciamento do Presidente da República, sim, vamos ter. Publicamente ou por decreto nós vamos ter, porque eu não acredito que o Presidente da República venha deixar passar uma situação dessas. Estamos contra? Olha, estou a dizer, estamos. Não beneficia os estudantes? Não beneficia. Se calhar nem os professores, talvez os promotores das instituições, de algum lado, de alguma forma, porque eles também são sufocados por concorrências desleais, pela carga de selos, enfim, há uma série de situações. Portanto, o problema ele é muito grande. Nós estamos de acordo que isto não pode acontecer num país como o nosso. E o facto de ponderarmos uma situação enquanto tivermos o caminho aberto, não é compactuar com isso. Mas qual é o caminho então que está aberto? O caminho está aberto da negociação. Provavelmente haverá um pronunciamento. Mas que negociação? Se eles fizeram um documento, já está exarado. Não tem negociação. Nós somos jovens e temos uma idade. E se nós não acreditarmos, porque não acreditar é uma forma de morrer. Portanto, ou você acredita
Não pode haver e negociação. continue lutando, Com um decreto ou não já acredita e desaparece. Sim, doutor Vitorino, eu acho que não pode A vida haver é mais ou menos negociação assim. com um decreto que já está exarado. Quer dizer, negociação deveria ser... Olha, o problema, eu disse há pouco e o Mauro Mendes subscreveu, o problema não está simplesmente no decreto. Não, está no decreto, não está no decreto. O decreto é a fonte, mas o problema não está só no decreto. Está mais aonde? Onde é que está o Nós problema? estamos a discutir o decreto. Há pouco tempo falamos que mais do que o decreto, o problema é a capacidade que nós temos. O problema está no bolso de quem podia pagar, porque em condições normais podia até ter subido. E o Ministério que exarou o decreto tem competências para o fazer. Não é normal, por exemplo, que estamos num mercado até de economia aberta, mas se formos a ver cada um regular da sua maneira, que seria o ideal para um capitalismo. A educação não está na economia aberta. Mas existe. Educação é direito, temos um doutor. ensino à frente, temos um ensino, mas Educação atrás é temos direito. órgãos promotores. Ilustre Vitorino, que Educação são é direito. auxiliares Não, do educação é governo. direito, doutor. Doutor Vitorino, desculpa só, eu penso que nós estamos aqui até a discutir o que não precisávamos discutir. Exatamente. Está aí assimilado uma data para Abertura do a ano abertura do ano. Dia É mesmo 5. uma abertura Dia apenas 5. do ano acadêmico. Sim. Se for para ir, de certeza que vá. Legitima E o os outros decreto. podem. Agora, não, uma coisa é ir à abertura e outra coisa é os alunos acederem ou irem às aulas. Sim. São assuntos completamente diferentes. Pensamos nós, e disse muito bem, temos que Se os alunos aprender forem, e estariam a a continuar. favorecer o decreto? Com certeza. Quem for do dia 5 está a Os favorecer o alunos, decreto. os alunos que forem às aulas, não é? É que eu queria dizer aqui, pensamos nós que é necessário que alguém se pronuncie e pensamos também, ou sabemos também, que se começarmos a frequentar, não é um assunto que vai ser ultrapassado, evidentemente. O que precisamos fazer aqui é, nós, o Ilustre Vitorino, no caso, é representante de uma comunidade estudantil. E mais do que, por sinal, a sua vontade de ir, devia antes encarnar-se no sentimento das pessoas que representa. Não pensamos e nem devemos pensar que se o Ilustre Vitorino não for, poderá ser conotado ou então até implicado a uma outra situação que não vir a ocorrer. Temos que saber, cada um de nós tem uma responsabilidade, mas diante de uma situação como esta, eu penso que até o Ilustre Vitorino, que está a se viver hoje, também está a lhe afetar. Mas Depende, né? Não sabe se está. cada um de nós, né, deve saber, não, todos nós estamos a ser afetados por essa situação, direta e indiretamente. O que gostamos de fazer às vezes é fingir que as coisas estão bem, mas aqui onde temos que às vezes emitir a nossa opinião pública no sentido de demonstrar claramente às pessoas que não estamos bem, estamos descontentes. Queremos fingir que as coisas continuam na normalidade. E o que temos acompanhado hoje na nossa governação, o grande problema é este. Notamos os nossos dirigentes a cometerem graves erros e não conseguimos dizer a estes que estão a falhar. E nem conseguimos emitir a nossa opinião. Às vezes, não conseguimos dizer que ele está a falhar, também nem emitimos a nossa opinião, porque estamos mais preocupados, muitos de nós, com as indicações e promoções, quando devíamos, antes de mais, pensarmos no bem-estar econômico e social da nossa comunidade. Pois bem, nós vamos agora ao nosso último intervalo e voltaremos para as considerações finais. Este é o último painel, o último bloco do seu Frente a Frente, já para as considerações finais, mas antes direcionamos a palavra ao Joaquim Costa, olhando essencialmente para o encerramento, digamos, de algumas instituições do ensino superior no país, que tem estado a acontecer, fruto do incumprimento também de algumas normas estabelecidas pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Por esta altura, como é que ficam os estudantes? Instituições estão a ser encerradas, vem este decreto da subida das propinas, tal como fez menção o Vitorino, há aqui também algumas implicações para os bolseiros. Pronto, eu penso que falar do ensino superior até dá uma tristeza bastante, porque nós estamos a viver problemas de reajustes, aumentos, encerrar universidades já há 2, 3 anos. Deixa-lhe recordar que em 2020
a EUPA, junto do MEA, também discutiram a questão de aumento de 13%. Não sei se as pessoas sabem disso. Houve autorização de aumento de 13%. Discutimos, porque era até 15%. Discutimos numa tarde nos edifícios do Ministério das Finanças, até então ser aprovado a 13%. É na abertura do ano de 2020, antes da pandemia. Novamente vem mais o decreto 420, novamente na preparação do ano. E depois surge novamente 4 instituições a serem encerradas porque não obedeceram às condições exigidas pelo Ministério do Ensino Superior. Que condições são estas? Já vou lá chegar. Quer dizer que só o ambiente de conturbação, de toda hora, aumento de propinas, 60% para quem acompanhou na época da Covid, discutimos para a redução dos 60%, o ensino virtual, as aulas online, apresentamos relatórios, inquéritos sobre a qualidade das aulas. Quer dizer, o aluno, além de pagar propina, vai ter de obrigado a comprar saldo para assistir à aula online que o professor está a dar. Quer dizer, os custos, temos que estudar, avaliar os custos de financiamento ao ensino superior. São problemas que nós, enquanto jovens, pronto, não temos aqui autorização científica para discutir porque somos estudantes, mas os peritos em educação precisam avaliar os fenômenos da educação, o que se passa com o subsistema de ensino superior e rever a própria lei de base. O Ministério do Ensino Superior é um subsistema dentro do sistema da educação. Quer dizer, a legitimidade do Ministério do Ensino Superior é reduzida porque está dentro de um sistema e o sistema tem uma ministra que é da educação. Esses peritos a que faz menção são políticos ou académicos? Esses conflitos são acadêmicos, porque os acadêmicos devem sugerir aos políticos de regulação de lei. Por exemplo, o ensino superior. Esse decreto 420 é uma medida para este ano. O próximo ano pode ter um novo decreto. Quer dizer, precisamos de uma lei que regula o subsistema de ensino superior periodicamente, 5 em 5 anos, 6 em 6 anos, não anualmente, porque isso cria ruptura na vida das pessoas. E depois, existe um Ministério de Expensão, ou seja, o Gabinete de Expensão do Ministério da Educação, do Ministério do Ensino Superior, do Ministério das Finanças. Quer dizer, a expensão tem o SIC, tem os órgãos de segurança de Estado. Será que não sabiam que existe no AMBO uma universidade que está... diz-se ser universidade, que não é universidade, porque se é ilegal não é universidade, que já tem estudantes finalistas e que estava a funcionar assim? Como é possível? As pessoas não sabiam que tem estudantes do 4º ano, agora já estão a preparar monografia, vem um documento só escrito como assinatura, é ilegal, e a vida desse jovem vai ser assim perdida. Não, nós novamente escrevemos no mesmo documento ao Presidente da República para se pronunciar com base a estas instituições, porque os ministérios dizem que o limite delas é aquilo, são técnicos, precisam parecer do Presidente. E outra, já temos advogados. Caso isso não for a cabo, é levar essas universidades ao tribunal, porque enganaram os jovens. Eu fui para uma universidade, ainda mais passou na televisão, na TPA, Instituto de não sei o que do Zango, Instituto do Panguila está aberto. Está tal. O estudante viu na televisão pública, é legítimo, está ele a se inscrever, 4º ano, porque não vale. Quer dizer, isso até faz chorar, é triste isso. Então, nós vamos levar essas instituições junto ao tribunal, a PGR, para indemnizar o dinheiro, os saldos, os custos dos jovens perdidos. Assim, e o que nós vamos querer é que, pelo menos, tenham transferência para irem em outras instituições, darem continuidade, porque também não é justo. Não é justo que eles, de repente, vão para casa e a vida deles acabou como se nada acontecesse. E nós vamos ficar sentados, porque não? Quer dizer, a juventude tem energia, somos jovens, é desafio da nossa geração. Eu, pelo menos, sinto que preciso fazer alguma coisa. Somos todos jovens, estamos alinhados às políticas do governo, mas queremos que, pelo menos, as próximas universidades encerrem logo no primeiro mês que abrirem. E nós vamos ajudar a fiscalizar a Universidade do Cacoaco que abriu. Mas essas que já têm estudantes do 4º ano, eu me rendo a isto. Não é digno, não é justo os jovens ficarem à deriva assim, nesta altura.
Não é sensibilidade, é só para terminar, é só para rebater, para acrescentar no que o Caiombo disse. Acho que tem que haver sensibilidade aqui da parte dos ministérios. E se falta um documento, se falta alguns passos a dar, pressiona-se para que dê um espaço agora. Matar sonho de jovem do 3º, 4º ano, um investimento feito. E na sua maioria são pessoas pobres, filhos de pobres, muitos são motoqueiros, outros são taxistas que se esforçam muito para terminar o ano. Acho que tem que haver alguma sensibilidade. Muitos já estão com os diplomas em casa. A sugestão talvez é que durante 4 meses, 5 meses, as universidades cumpram com os requisitos exigidos e, se for possível, tornem os requisitos públicos. Por exemplo, nós podemos fazer uma campanha de recolha, enfim, para ajudar a financiar e dar resposta aos requisitos e ver o sonho dos inocentes a não ser adiado. Mas eu penso que, falou-se aqui que o Estado é uma pessoa do bem. Eu penso que, relativamente a essa questão, sabemos nós e vimos todos publicamente na televisão pública de Angola, em pleno jornal das 13 horas, uma informação a circular de que estas instituições estavam legais e que estavam à espera apenas de publicação em decreto. Nós isso vimos e acompanhamos. Bem, mas também, se há algum incumprimento, penso eu que dentro dessa instituição deve ter algum gabinete específico, onde deviam destacar para cada uma delas alguns agentes no sentido de acompanhar até a sua legalização. Em vez de perdermos muito tempo em querer fechar, com os jovens até. Sabendo que há jovens que andaram a gastar o seu dinheiro, então devia ser essa via para facilitar com que tenhamos mais organizações dos gêneros a prestarem serviço de educação. É o que falamos aqui, pensamos nós que a visão do senhor Presidente é uma e a visão dos seus auxiliares também é outra. E temos visto todos os dias situações em que nos põem às vezes a refletir se estão mesmo alinhados à visão do Presidente ou não. Mas também a visão do Presidente não está alinhada ao posicionamento dos demais. Penso que o senhor Presidente deve tomar as rédeas da situação. Pensamos nós que ele tem, disse bem o Caiombo, por isso é que existem o Serviço de Informação e Segurança do Estado. É missão destes buscarem toda e qualquer outra informação para facilitar com que o senhor Presidente tenha um posicionamento digno. Depois tem o SIC, também vem facilitar. Não é? Estes não servem apenas para buscar informação só sobre a população, mas também sobre o comportamento e posicionamento dos seus colaboradores, para que então tenham capacidade de posicionar-se de forma breve, de forma objetiva e de forma clara. Bem, eu penso que, e como estamos propriamente já no final do programa... Antes mesmo de tecer considerações finais, Vitorino, tem alguma palavra a tecer sobre esta questão da subida? Sim. Ou do encerramento de algumas instituições? Sim, eu também subscrevo as palavras do Costa. Portanto, as escolas não nasceram do dia para a noite. A gente sabe que o Ministério tinha dado uma prerrogativa, a instituição não cumpriu, tudo bem, mas devia haver uma outra medida ponderativa. Não é justo atirar o sonho desta juventude que com tanto sacrifício se fez ao ensino e ficar em casa. Os que já têm o certificado na mão não será validado, porque o INARES não vai homologar. Portanto, isso é um problema muito sério. E é como tudo, independentemente das medidas que já foram tomadas, porque nós acompanhamos, só para terem uma ideia, eu estou acompanhando o dossiê do ensino superior desde 2005, desde o primeiro Conselho Consultivo. E há uma série de documentos, com realce aos documentos que tinham sido elaborados com o ministro Adão do Nascimento, que já previam medidas que foram tomadas agora, com as mesmas prerrogativas. Portanto, quando não se cumpre, devem ser encerrados. Só que tem essa prerrogativa que o Ministério deu, provavelmente as instituições não cumpriram, e devia se dar outra, porque até já há gente formada e não podemos desperdiçar assim. Estudar em Angola não é coisa fácil, não é coisa fácil, é dificuldade de toda a natureza e nós precisamos dar pelo menos, reconhecer o sacrifício dos outros. E eu acredito que as instituições que foram encerradas, provavelmente junto das instituições vão poder recorrer. E nós estamos aqui essencialmente para apoiar. Pois bem, nós tecemos inúmeras considerações sobre esta abordagem temática que tem que ver com a subida das propinas e emolumentos no ensino superior.
Precisamos naturalmente esclarecer a nossa audiência. O que é que vocês vão fazer daqui por diante até chegar o dia 5 de outubro, que é a abertura oficial do ano letivo 2021-2022? Não, penso que a nossa pressão vai continuar. Nós pedimos aos estudantes para assinarem também a petição da ELPA e desde já apelamos a todos os estudantes para assinarem. É nossa. Sim, a nossa petição. A meta é chegar a 5 mil, mas se for mais, melhor. E enquanto vamos aguardando pelo posicionamento do Sr. Presidente, vamos continuar com a pressão via redes sociais, via rádio, via televisão. Vamos usar todos os meios que for necessário para rever esse decreto, não por uma questão de ego, não. É uma questão mesmo de país, por uma questão de pensar Angola, por uma questão de desenvolvimento e também pensar que boa parte dos jovens não tem capacidade financeira para cobrir, boa parte dos jovens está desempregado, boa parte dos jovens vem de famílias muito pobres e também aquelas pessoas que criaram esse decreto são pessoas abastadas, não têm noção de quanto é 50 mil, se calhar nunca viram em mão, eles só usam multicaixa, então não têm noção, às vezes fazem coisas só assim, estamos a brincar. Então é preciso chamar a atenção a esses responsáveis. Não acredito que as pessoas que tomaram esse decreto, quando o fizeram, foram enganados. Não, fizeram porque queriam fazer, porque estavam apetentes a fazer e estavam dispostos a fazer. Agora, é preciso que eles revoguem o decreto. Revogar o decreto não quer dizer que eles são maus ou vão passar por modo da fita ou vão deixar de ser o que são, né? Mas é preciso que eles revogam o decreto, porque vai permitir com que mais crianças tenham acesso à educação, mais jovens tenham acesso à educação e mais pessoas tenham acesso à educação e mais desenvolvimento, mais crescimento para Angola. Mauro Mendes. Tá bem. Eu penso que ao Ministério fica o apelo de que sempre quiserem tomar alguma decisão inerente à vida estudantil, eles têm os seus parceiros, que são as associações que cuidam dos estudantes, que consultem antes estas instituições para saberem qual é a situação real do seu objeto social. Bem, e ao nosso governo é preciso termos muita atenção com o posicionamento destes nossos servidores. Pensamos nós que a situação que a população está a viver é clara, é aparente e é conjuntural, como sabemos. Vale aqui ao entendimento de que ao tomarmos qualquer decisão, devemos sempre nos colocar na posição da maioria, porque eu penso que se existimos, ou ainda se o executivo existe, é porque existe um povo que os colocou onde estão. E também aos pertencentes, ou então a esses auxiliares do Sr. Presidente, tomem um pouquinho de mais calma, seriedade e rigorosidade. Antes de tomarem decisões de forma emotiva, é sempre interessante refletirem bem se as decisões destes vão em conformidade ao posicionamento e à situação principalmente da população que governa. Pois bem, Joaquim Costa. Pronto, mais uma vez queria agradecer às organizações estudantis. Direito ou indiretamente estamos imbuídos no mesmo espírito, que é ver essa situação resolvida. Esse é o nosso papel enquanto organizações estudantis. Desejo força aos movimentos estudantis que estamos juntos, aos estudantes. A nossa mensagem de esperança, tudo estamos a fazer. É bom que percebam que o associativismo é voluntariado. Não temos nenhum salário, fazemos tudo por amor àquilo, ao servir, fazemos associativismo estudantil gratuitamente, mas ao nosso nível estamos a fazer aquilo que nos compete, advogar. As cartas estão na mesa do Presidente da República, a petição está aí pública, há outras medidas prorrogativas e recursos graciosos que a Constituição nos oferece. Vamos usar esses instrumentos que a Constituição nos oferece para ver o nosso direito salvaguardado. Os ministérios fizeram o seu papel, nós enquanto jovens e estudantes vamos fazer a nossa pressão ao nosso nível, claro, sem vandalismo, respeitando a soberania nacional. É um direito à manifestação de não ir na escola, a manifestação da petição, as outras manifestações como não depósito de valor nas contas até que tenha uma resposta. A resposta
nem sempre é positiva. Pode ser uma resposta da medida ter efeito só no próximo ano, por exemplo. Pode ser uma resposta de que tudo bem, são 25%, vamos na vossa proposta que discutimos a 15%, mas é que nós queremos uma resposta e essa resposta deve sair, e deve sair mesmo, que é a vontade e a expressão dos jovens universitários. E se formos a investigar o que é uma universidade, os movimentos estudantis, fora, dentro, são movimentos fortes, defendem direitos, então é através desses direitos que nós queremos ver o interesse da comunidade salvaguardada, mas obedecendo sempre ao princípio do respeito, à integridade, às instituições, porque são pessoas, têm suas famílias e também são cidadãos. Vitorino. Muito obrigado. Também agradecer, primeiramente, por estarmos aqui neste frente a frente. É a minha primeira vez nesta televisão, por sinal. E gostaria de dizer à Camada Estudantil Universitária que tenham confiança no trabalho que nós vamos desenvolver. E nós temos formas de acreditar diferentes. Mais uma vez, reiterar que nós não concordamos com a medida. Entretanto, a abertura do ano letivo será um dos palcos para nós podermos dizer que não concordamos. Para podermos dizer isso, temos que estar lá. E queremos pedir ao Presidente da República que se pronuncie e pedir ao mesmo tempo que na segunda fase do Simplifica, que haja medidas que provoquem reformas no ensino superior. É necessário que haja reforma a partir mesmo do Simplifica, para que algumas dúvidas fiquem dirimidas já à partida e não cheguemos a esse debate. Ultimamente tem sido hábito, você dorme, acorda, olha, quem estudou matemática não vale, quem estudou física, filosofia, não sei, quer dizer, o país não pode caminhar assim. Nós temos que partir para o diálogo e os consensos é que vão construir a sociedade. Muito obrigado a todos. Direciono claramente o agradecimento a Mauro Mendes, que é presidente do Conselho Superior do Grêmio Juvenil de Angola. Muito obrigado, Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos. Vitorino Cachipa, presidente da União dos Estudantes do Ensino Superior de Angola. E, claramente, Joaquim Costa, presidente da Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola. O compromisso é de, naturalmente, esperamos contar mais vezes com vocês. E assim, telespectador, fica aqui então o compromisso de, dentro de 7 dias, termos mais uma abordagem temática a esta hora na Palanca TV. Até lá já sabe que o seu certificado não seja superior ao seu caráter. Boa noite.